Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu estou muito feliz por, nesse momento, poder estar aqui, poder falar contigo, poder declarar a palavra do nosso Deus, declarar também vitória sobre tua vida, nossas vidas. Eu louvo ao Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado. Eu vou meditar com vocês nessa manhã no livro de Mateus, que fala sobre o jovem rico. Eu trouxe uma palavra há um tempo atrás falando sobre ele, mas dessa vez eu gostaria de mostrar uma outra visão em relação ao que está acontecendo aqui. Eu lendo a palavra do nosso Deus em Mateus 19:16, eu pude observar algumas coisas Deus tem falado ao meu coração a respeito dos seus mandamentos, a respeito das suas ordenanças, a respeito do seu povo Israel. O Senhor tem falado, né, como é importante a gente orar pelo povo de Israel. A gente ouve que tantas coisas têm acontecido, nos bombardeios, tantas coisas, mas o Senhor fala para nós também que estaria no final dos tempos acontecendo tantas coisas, e nós temos visto assim, visto pela televisão, ouvido, tantas coisas ruins acontecendo, não só para o povo de Israel, mas também em outras nações, a natureza, em relação assim da natureza. O que está acontecendo no nosso mundo? Algumas coisas têm mudado, o ser humano tem mudado, o sistema tem mudado, nós temos visto muitas coisas acontecendo. Mas eu estava pensando no povo de Israel, agradecendo a Deus também, agradeço a Deus, porque foi lá em Israel, que o nosso Salvador nasceu. Eu agradeço ao Senhor muito porque Ele me encontrou um dia que eu estava perdida, perdida nos meus achismos, perdido na minha vida, e o Senhor me encontrou, me fez eu voltar para o caminho, que é o caminho certo, que é o caminho de Deus. Eu sei que aqui muitas pessoas aqui, elas têm fé em Deus, elas têm fé em Deus, elas têm buscado a Deus. E isso aí me alegra muito, porque Deus é maravilhoso, querido. Deus é maravilhoso. Tu continue assim com a tua fé, continue buscando esse Deus que é lindo, que é maravilhoso. Teus caminhos são maravilhosos. Mas nós não podemos também ignorar, querido, da onde que veio o nosso Salvador, que é do povo de Israel. E eu estava lendo sobre esse jovem rico, israelita, e o Senhor, ele chega e diz assim: eis que alguém, estou lendo no verso 16, eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ele pergunta isso: o que eu vou fazer de bom para alcançar a vida eterna? O desejo dele, querido, não era só viver aqui nesta terra, ele estava pensando na eternidade. Nós devemos também pensar na eternidade. O que nós vivemos aqui é muito pouquinho, querido. O que Deus tem preparado para nós na eternidade, que é ser eterno. Nós somos semelhantes ao nosso Deus, nós somos eternos. Nosso espírito, querido, nossa alma, não vai morrer. Morre a nossa carne, a nossa alma não morre. Então nós somos eternos, porque o Senhor nos fez assim, a ser eternos. Agora, onde nós vamos passar nossa eternidade, que Deus também diz na sua palavra, que há dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. O caminho do bem nos levará a Deus,
E o caminho do mal vai nos levar a um local muito ruim, que o Senhor está preparando para o inimigo de nossas almas, para o adversário de nossas almas e os seus anjos. Não é para o homem que Deus preparou. Deus preparou para o nosso inimigo, o que pratica maldade, o que é mentiroso. Né? Ele, o pai da mentira, né, que diz a palavra do Senhor. Está preparando para ele, não para o ser humano, não para nós. Mas nós temos 2 caminhos e devemos escolher, querido, aonde vamos passar a nossa eternidade. Que é com o nosso Deus, através da morte de Jesus na cruz por nós, nos deu condição, não porque nós somos bons, não. Como já preguei sobre isso, não é nossa bondade, mas é a bondade de Deus que nos levará até Ele, através de Jesus, nos leva até Ele. E esse rapaz pergunta, ele queria saber como ele alcançar essa eternidade. E o Senhor fala com ele, você tem observado os mandamentos? Não matarás, não roubarás, né? Ele falou sim, não adulterás. E ele falou sim, eu tenho observado. Mas a gente vai ver que depois o Senhor ainda fala com ele, ainda te falta alguma coisa, né? Vai lá, vende tudo que tens e doa aos pobres. Mas o coração dele, querido, nós estamos vendo aqui que o coração dele ainda não estava totalmente, ele observava os mandamentos, mas o coração dele, querido, ele observava por causa de uma tradição, não é verdade? Ele observava, mas o coração dele, o Senhor Jesus estava dizendo para ele, ainda não estava em Deus, ainda faltava alguma coisa. Muitas vezes ainda falta alguma coisa em nós, não é verdade? O coração, Deus queria que o coração dele estivesse em Deus. Então, querido, observando isso, né, prestando atenção nisso, e veio, né, eu comecei até a fazer anotações, eu estou lendo a Bíblia, tá, querido? Olha, lendo a palavra do nosso Deus. E eu comecei a fazer algumas anotações e ver, querido, que ele diz que ele observava os mandamentos. E eu comecei a observar, querido, também que eu estava lendo, né, lá em João 4, 22, quando Jesus fala para aquela mulher samaritana, se alguém já leu, 4, 22, mas Jesus estava falando que a salvação, querido, vem dos judeus. E nós devemos observar isso, prestar bem atenção. A nossa salvação, nosso encontro com Jesus, né, é maravilhoso, mas nós não podemos esquecer que Jesus é judeu, não é verdade? Veio de lá, veio sua descendência. Então, Jesus é judeu. Então, a família de Jesus, Maria, seus irmãos, são judeus. Então, Maria é judia. Então, nós devemos prestar bem atenção, querido, nas ordenanças do nosso Deus, que está através da palavra do Senhor, está através da Bíblia, tá? O nosso conhecimento de Deus, se você conhece a Deus, se outros povos conhecem a Deus, é porque veio lá dos judeus, através de Moisés. O Senhor dá a Moisés, né, todas as ordenanças, a lei vem através de Moisés, tem os profetas também, mas veio, querido, através dos judeus, né? Então, Jesus, que tirou o nosso pecado, né, que tira o nosso pecado, que nos purifica, vem da descendência israelita. Então, meu querido, não pode esquecer disso, né? Então, nós não podemos esquecer disso. Nós sabemos que tem vários países. Ele não veio dos Estados Unidos, né? Ele não veio de Roma, ele não veio do Japão, não veio do Brasil, não. Ele veio lá da Judéia, ele veio lá de Israel. Então, o nosso Senhor é de lá. Então, as observâncias, observar os mandamentos, observar
a palavra do nosso Deus. Nós devemos ler a Bíblia. Eu sei que muitas pessoas não têm esse costume de ler a Bíblia. Querido, a Bíblia é a palavra de Deus. Você hoje tem fé em Deus por causa da Bíblia. Todos hoje têm fé em Deus, acreditam em Deus por causa da Bíblia. Então, nós não podemos deixar de ler a Bíblia e verificar nela as verdades. Está ali lendo as verdades. Não preso, querido, e no que fala as religiões. São várias religiões que tem, mas não é sobre religião que eu estou falando. É sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Não é sobre as religiões, tem vários nomes, né? Nós temos várias igrejas, vários nomes, ou outros, ou religiões, várias outras. Não é religião que eu estou falando. Eu estou falando da palavra de Deus. Daí que vem a tua fé em Deus. Vem da Bíblia. Vem da Bíblia. Então, amado, aqui a palavra do Senhor diz que nós somos, que ninguém aqui, né? Nós estamos lendo, eu estou aqui olhando uma folha que eu tinha anotado, tá, querida? Anotei. E aqui a palavra do Senhor, ela vai ser clara quando fala. Né? Aqui tem os mandamentos, o Senhor deu os mandamentos para o povo de Israel, né? O Senhor Jesus veio, completou. O Senhor Jesus não veio para exterminar, para acabar, né? Mas o Senhor veio e complementou mais, né? Aquela palavra que tinha dito a Moisés. Se você for ler lá em Mateus, você vai ver os mandamentos, o Senhor falando sobre os mandamentos. Mas, meu querido, eu quero dizer para você, né? Leia a Bíblia, observe a Bíblia, tá? Observe a Bíblia, vê o que ela está falando para você, o que ela está ensinando a você, tá? O povo de Israel, querido, eles sempre foram muito zelosos, né? Zelosos com a lei de Moisés, né? Eles sempre foram muito zelosos. E tinha uns que até excediam, não é verdade? Como os fariseus e outros. Criavam até as outras leis também, excediam, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando do povo de Deus, o povo do Senhor, o povo que busca a Deus. E nós vamos ver na palavra vários servos do Senhor. Paulo, né? Que foi um que escreveu tantas cartas, tantas igrejas, que pregou tanto o evangelho. Paulo, Pedro, Tiago, João, são os servos do Senhor, e vários outros, né? Mateus, são vários outros discípulos do Senhor, os apóstolos do Senhor, são judeus, queridos. Então, meu amado, que você possa observar a Bíblia, que tu possa ler a Bíblia, e depois nós falaremos mais um pouco sobre esse assunto, que ele é muito importante para nós, muito importante, e não esquecer da onde que Jesus veio, querido. Não esqueça disso. E qual era o procedimento do povo judeu? Observa isso. Você pode ler a Bíblia, você pode ver isso, tá? Assim, eu deixo essa palavra com os irmãos, aos amigos, a família querida, tantas pessoas maravilhosas que eu amo de coração. E sinto de Deus de estar trazendo, querido, uma palavra de amor, uma palavra de encorajamento para cada uma das pessoas. Eu sinto de Deus isso, amado, tá? Deus te abençoe muito. Você é muito especial para o Senhor. Ele morreu na cruz por amor a você, tá, querido? Morreu. Jesus morreu na cruz. Deus envia seu único filho para te salvar, porque ele te ama, tá? Te ama. Deus te abençoe em nome de Jesus.